Prosseguimos então com a programação Manancial. Hoje estamos falando sobre o nosso tema Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. A promessa de Deus. É a palavra de Deus que nos revela concernente o seu desejo. Deus não tem alegria, não tem prazer na tristeza do homem, no sofrimento humano. Deus nos criou a imagem dele para vivermos uma vida de alegria, de paz, de felicidade, de bênção, uma vida alegre em família, uma vida alegre em sociedade, uma vida alegre, uma vida de conquistas em todos os setores e áreas da nossa vida. Então, quando o Senhor está aqui dizendo, falando esta palavra, Ele está, na verdade, revelando o quê? O desejo do coração dele. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Mas esta palavra, ela diz respeito àqueles que serão salvos. E o homem, o ser humano, ele determina a sua eternidade, esse momento posterior, através das suas obras hoje. É por isso que nós precisamos absorver a mensagem do reino de Deus, a perspectiva de Deus, do seu reino. Eu falei no bloco anterior que a Bíblia está repleta de orientações, de ensinos concernente ao nosso semelhante. Enquanto que o mesquinho, o avarento, o egoísta, ele olha só os seus interesses e valores. Fiz menção ainda do que a gente tem vivido na sociedade, que é a tal da mais-valia, conforme linguagem acadêmica, é o tal do lucro desenfreado. O capitalista, ele quer enriquecer, aumentar o seu lucro de toda sorte, que muitas vezes ele não pensa que ele vai prejudicar a sociedade, prejudicar o outro. E é tão cego nesse propósito que ele, prejudicando a sociedade, estará prejudicando a si. Prejudicando a si. Se ele destruir o planeta, ele vai viver aonde? Né? Então é uma cegueira que toma conta das pessoas. Mas o que nós estávamos falando é sobre esta condição de vida eterna que Deus propõe para nós. E para que nós vivamos de fato na eternidade, desfrutemos dessas promessas do Senhor, é necessário preparar o caminho hoje. A conduta que eu assumo aqui hoje, que eu estabeleço como parâmetro para a minha vida terrena, vai determinar aonde eu vou passar a eternidade. Quando ele diz aqui, limpará a Deus dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, ele diz respeito a uma vida que vai desfrutar aqueles que são salvos, ou que foram salvos por meio de Cristo Jesus, que abraçaram a obra de Jesus, que abraçaram esta obra, o sacrifício de Jesus oferecido em doação e benefício dos homens. É necessário que haja uma confissão, é necessário que haja uma postura em seguir os ensinamentos de Jesus, em seguir os ensinos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde que fica evidente que eu preciso ter esta atitude? Olha o que diz aqui o capítulo 6 e o verso 23 do livro da carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O que é dom? É um presente. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Ora, se eu recebo um presente, eu preciso me apropriar desse presente. Nenhum presente que é desprezado, ele terá o seu efeito na minha vida. Eu preciso reconhecer que aquele presente foi preparado para mim. E eu preciso, portanto, me apropriar deste presente. É assim o dom da graça. É assim o dom da vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu vou me apropriar deste presente, deste dom que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus? Ora, atentando para o que sobre isso a Bíblia me fala.
sobre o que a Bíblia me orienta. Sobre o que a Bíblia me orienta. Eu preciso dar ouvidos às palavras de Jesus. E sobre isso Jesus escreve em Mateus, Jesus fala em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente, ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, esta é a orientação do Senhor Jesus concernente ao seu desejo de, na eternidade, não termos mais lágrimas nos nossos olhos, de não vivermos mais morte, não vivermos mais essa experiência de morte, essa experiência de pranto, de clamor, dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado diz: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, disse ele para João, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não são palavras de invencionismo de uma mente fértil, não são palavras humanas, não são palavras de uma pessoa que tem habilidade na escrita, na fala, na elaboração de uma literatura. Não. Essas palavras foram pronunciadas pelo próprio Senhor, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que é no verso de número 6, ele diz: eu sou o Alfa, o primeiro e o Ômega, o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem quer que tiver sede. Esta possibilidade, ela é oportunizada a todos, indistintamente. Ela não é direcionada a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas, mas ela é oportunizada, oferecida a todos indistintamente. Ao branco, ao negro, ao pardo, ao índio, ao alto, ao baixo, magro, gordo, rico, pobre, enfim, a todas as pessoas esta oportunidade é concedida, é conferida. Agora, depende da pessoa. Depende de como a pessoa vai se posicionar diante deste presente que lhe é oferecido. Ela precisa, portanto, se apropriar deste presente. No verso de número 7, ele diz assim: quem vencer herdará todas estas coisas. Em que circunstância uma pessoa pode vencer? Diante de uma luta, diante de uma guerra, diante de um problema, diante de um desafio, essa pessoa enfrentou o desafio, ela não se prostrou diante do desafio, ela não recuou, não estacionou, não parou, não deixou de enfrentar o desafio, mas ela se propôs a vencer, se propôs a lutar, se propôs perseverantemente a enfrentar a circunstância. E aí, obviamente, tendo esta postura, sendo guerreira, ela vence. Olha o que Jesus diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém, querido? Por isso, você não pode esmorecer diante do ano aí desafiador à sua frente. Eu não posso, você não pode, não podemos esmorecer, fraquejar, se prostrar, parar, estacionar. Ai, que situação, que problema que eu tenho para enfrentar esse ano. Vai em nome de Jesus, vai com fé, o Senhor é contigo, Ele é contigo, Ele nos encoraja, nos entusiasma, e o desejo e a alegria do coração do nosso Deus, do nosso Senhor, é que sejamos valentes, sejamos guerreiros, enfrentemos o problema e suplantemos o problema. Ao final de 2019, possamos dizer: venci na força de Deus, na força do Senhor, ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo:
Quem vencer herdará todas essas coisas. Quais coisas? Ele enxugará, limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá... Ele está falando, obviamente, de um estado posterior de condição de vida. E, finalmente, quero encerrar aqui com um grande alerta a todos nós, a você e a mim. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, veja, tímido é aquele que diante do problema ele estaciona, não avança. Quanto aos incrédulos, é aquele que não crê, ainda que o Evangelho, ainda que Deus esteja incentivando por meio da palavra, usando pessoas, a pessoa incrédula. Aos abomináveis, aqueles que vivem práticas abomináveis, reprováveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, aqueles que estão envolvidos com feitiçarias. Aos idólatras, aqueles que estabelecem obras feitas por mãos de homens, por deuses na sua vida, ao invés de invocarem o verdadeiro Deus. E a todos os mentirosos, aquele que tem a prática da mentira. A Bíblia diz, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a Bíblia ela é muito clara para com todos nós, para com cada um de nós. Deus deixa claro a sua vontade. Deus deixa claro o caminho que devemos seguir para que na eternidade vivamos uma vida de vitória, de conquista, um estado eterno de vida e vida em abundância. E Ele nos adverte, olha, esse é o caminho, se você entrar por esse caminho é caminho de morte, a segunda morte. Então, que eu e você possamos fazer a escolha acertada para que possamos viver verdadeiramente esta condição de esperança eterna em Cristo Jesus. E ao final de 2019, 2020, o tempo que for, possamos realmente, verdadeiramente dizer obrigado, Senhor, porque conquistei, ajudado pelo Senhor e pela Tua força. Vamos orar, chegamos ao final. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, comunicando a Tua palavra eterna e santa. Que esta palavra encontre corações abertos para o Teu mover, como terreno fértil para que a Tua palavra possa germinar e produzir frutos para a glória do Teu nome. Uma vez mais, quero orar pela cidade de Ponta Grossa, suplicando sobre esta cidade, em toda a sua extensão geográfica e territorial, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu trono seja estabelecido nesta cidade. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui semana que vem, compartilhando com você mais uma porção bendita da Palavra de Deus. Quero declarar novamente, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.